8 Days in May, 8 dias em maio, o finalzinho da Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Esse é o livro que eu vou falar hoje. Mas, como sempre, aquela velha história, antes de começar a falar, lembrar vocês de darem o seu like, comentarem, compartilharem com os amigos, se inscreverem no meu canal, sacudir o sininho lá para toda vez que eu publicar uma coisa vocês saberem e me acompanhar em todas as redes sociais. Isso é igual cabeçalho. Se lembra o cabeçalho que a gente fazia na escola, né? Antes de começar um dever? É quase obrigatório, mas tem que lembrar de vocês de darem o like, pô. Vocês não dão um like? Bom, vamos falar do livro, que é o que interessa. Pensata, com Marcelo Madureira. 8 Days in May, de Volker Ullrich. É esse livro aqui que eu estou lendo em inglês. Aí eu estava comentando aqui com o Nando, que é o meu amigo aqui com quem eu faço esse trabalho, se não ia ser pernóstico, né? Se não ia ser babaca da minha parte falar, vou falar de um livro em inglês. Então eu pensei, olha, eu vou falar, primeiro eu quero convencer quem não lê em outras línguas a experimentar fazê-lo, porque vale muito a pena você ler em outras línguas. Se você, evidentemente, conhece os rudimentos, o básico das outras línguas, né, ou de qualquer outra língua. Mas se você, por exemplo, fala inglês, estuda inglês, por que você não trata de ler em inglês? Porque você vai descobrir o prazer que é de ler em outra língua. Eu, por uma questão, uma felicidade da natureza, eu tenho muita facilidade para línguas, né? Então eu falo italiano, eu falo inglês, um pouco de francês, falo alemão, português, espanhol e leio em todas essas línguas, né? O outro livro que eu estou lendo, se der tempo eu vou falar aqui dele também, é italiano. Eu estou lendo agora um livro em inglês e outro em italiano. Mas eu não quero ser babaca, eu não sou intelectual, porra nenhuma. Isso é resultado apenas de exercício, de insistência. E hoje é muito mais fácil, porque quando eu comecei a ler em outras línguas, principalmente em inglês, eu comecei primeiro lendo em inglês, rapaz, dava muito trabalho, porque, para começar, naquela época não tinha Kindle, não tinha... Para você trazer um livro de fora, um livro que te interessasse, demorava meses, de verdade. Né? Você ia até a livraria Leonardo da Vinci, que portava, você ouvia lá nos catálogos, ou então você já sabia qual livro você queria, você falava com a dona Havana, enfim, você preenchia uma ficha, ela ia pedir o livro, aí tinha que pagar no Banco Central para fazer a transferência de dinheiro, do câmbio, de dólar, e bababá. E aí vinha a Cassex, Banco do Brasil, pagar guias, carimbos, e 3, 4 dias depois ainda tinha alfândega para chegar ao seu livro. Hoje, porém, realmente você tem a facilidade de todos esses leitores eletrônicos. O mais famoso é o Kindle. Eu leio muito no iPad, para falar a verdade, eu leio muito no iPad, porque o iPad para mim é mais prático. Tem gente que sente sono por causa da luminosidade, mas para mim, confesso que não... Olha como ficou bonito aqui a página inteira do livro, ó. 8 Days in May, olha só, dei um toque aqui. The Final Collapse of the Third Reich. The Final Collapse of the Third Reich. O colapso final do Terceiro Reich. Esse é o livro de hoje, de Volker Ullrich, 8 Days in May. Mas hoje a facilidade o Kindle realmente descansa mais a vista, mas eu já estou acostumado a ler aqui no iPad, porque no iPad é como eu cuido de conta no banco, eu faço tudo e leio também, né? E vejam que tem uma facilidade hoje, como você abrisse um livro, né? Agora, aqui tem uma facilidade, que eu não sei se aqui tem, que olha só, um dicionário embutido. Então, você tem uma palavra que você não conhece, collapse. Você bota o dedo em cima e colapso, desmoronamento, desabamento, colapsar, sucumbir. Quer dizer, aquelas palavras que você não conhece, é só você botar o dedinho em cima que o seu Kindle ou o seu iPad, ele diz para você o que significa. Então, e tem livros que você pode não só ler, como ao mesmo tempo que você está lendo, você está escutando, que é para melhorar a sua pronúncia. Você paga um pouquinho a mais
E você pode ter o livro, enquanto você lê, né, uma voz acompanha a leitura. Aí você tem a pronúncia correta das palavras. E isso você tem em várias línguas, não é só inglês não, você tem francês, tem alemão, tem italiano. Então, é uma vantagem. O meu amigo Rui Campos da Travessa, que não nos ouça, mas realmente o livro eletrônico tem esta vantagem. E esse livro aqui, que eu vou falar daqui a pouco, mas eu quero falar um pouco mais dessa vantagem que é você poder ler em outras línguas, sobretudo ficção e sobretudo poesia. Dizem, eu não sei russo, mas dizem que a poesia russa, que é uma das mais bonitas do mundo, só tem graça em russo. Então, para que você realmente possa usufruir da poesia russa, na sua plenitude, você tem que saber russo. Né? O fato é o seguinte, se você lê uma obra no original, você usufrui muito dela, porque não passou pelo tradutor. Né? E, aliás, em italiano se fala, né, tradutore, traditore. Né, o tradutor e traidor, quer dizer, de certa forma o tradutor ele reescreve o livro, enfim, nunca é a mesma coisa. Né? O bom tradutor é que ele consegue se aproximar o mais possível do autor, principalmente obras de ficção. Eu respeito muito os tradutores, porque é um trabalho muito difícil e no Brasil principalmente muito mal pago, porque é um trabalho de arte ser tradutor, né? É um trabalho artístico. É ser um literato. Né? E, infelizmente, no Brasil é muito mal pago. Agora, outra vantagem de você ler, sobretudo em inglês, é que o teu universo literário, o teu universo de livro, se amplia de uma maneira enorme, porque aí você vai ver a quantidade de livros que não são publicados em português e que são interessantíssimos. São muito interessantes. Aí eu recomendo, por exemplo, você assinar o New York Review of Books, que quando eu era rico eu assinava, né? Que às vezes nem precisa ler o livro, basta ler os ensaios que tem no New York Review of Books que o livro já está lido. O London Review of Books também é muito bom. Muito bom. Esses jornais sobre livros, né, são jornais, revistas, porque o formato parece revista, mas é o papel de jornal, enfim. Mas até as propagandas são interessantes, porque tem lá muitos lançamentos de livro. Para quem gosta de ler, aquilo ali é pinto no lixo. Aquilo ali é uma maravilha você ficar com o London Review of Books, que dizem que hoje está melhor que o New York Review of Books. Eu tive que cancelar a minha assinatura porque, cara, além de ser muito caro, eu não conseguia dar conta de toda essa leitura. Né? Não conseguia dar conta e ficava acumulando e depois eu fiquei pobre também, essa é a grande verdade. Mas eu estou sempre prescrutando, né? Nos jornais, no New York Times, lá no The Guardian e tal, o que tem de lançamento de literatura? Porque quando você consegue ler em outras línguas, como eu disse, o universo se amplia muito mais. Você tem acesso a livros que normalmente você não teria se só sair em língua portuguesa. Você tem muito a ganhar. E eu vou dizer para você, cara, é igual andar de bicicleta. Você, no começo, aquela coisa de dificuldade, você precisa da rodinha do dicionário e tal, e quando você engrena, cara, aquilo ali vai que é um Cadillac. Eu tenho muito prazer hoje em ler em outras línguas, inclusive porque é uma forma de desenferrujar, é uma forma que você tem de exercitar uma língua que você já estudou. E eu não sei, me dá prazer. Eu estou lendo um livro italiano, quem leu O Filho do Século, né, aquele livro do Mussolini que ganhou, da editora Bompiani, se não me engano, mas enfim, agora eu não vou lembrar o nome do autor. Talvez depois eu fale sobre esse livro, mas já saiu o segundo volume. E eu, o que eu fiz? Já estou lendo. Por quê? Porque só saiu italiano, não saiu nem inglês ainda. Saiu italiano, eu fui na Amazon italiana e comprei um Kindle e estou lendo e estou me adorando essa leitura. E o prazer que me dá ler italiano, porque lembra também o período que eu morei na Itália, que eu estudei lá. Então, esse exercício, né, que provoca ler em outra língua, no caso, por exemplo, do italiano, para mim, me leva
a momentos, a lugares, enfim, é todo um prazer. Em inglês é a mesma coisa. Em inglês é a mesma coisa. Então, eu não estou querendo ser aqui ser pernóstico, não quero ser babaca, não quero tirar onda, porque, cara, é óbvio que exige esforço. Não existe nada na vida que você não tem que fazer esforço. Para nascer, você tem que fazer força, né? Para morrer, às vezes, muitas vezes, para fazer cocô, você tem que fazer força, né? Para fazer qualquer coisa, você tem que fazer força. Então, por que não fazer força, se esforçar um pouco em ler em outras línguas? Cara, eu tenho certeza que se você seguir o meu conselho, isso vai te dar muito prazer. Isso vai te trazer muita satisfação. Porque é um mundo que se abre, cara, e seu vocabulário melhora, você fica mais desenvolto. O brasileiro tem muito problema de falar línguas estrangeiras, o brasileiro é muito envergonhado. Cara, não tem problema você falar qualquer língua. O fato de você estar tentando falar uma língua já faz com que aquela pessoa que fala aquela língua seja solidária a você. Você está fazendo um esforço de se comunicar na língua dela. Então as pessoas acham que para falar inglês você tem que ter uma pronúncia perfeita, ou francês. Não, você tem que tentar falar. Você só vai melhorar a sua pronúncia, o seu vocabulário, né, a sua proficiência, como se diz, lendo, escrevendo, falando, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu falo, melhor eu falo. Quanto mais eu leio, melhor eu leio. No começo é difícil? Mas depois vai ficando fácil. Eu recomendo, para começar, talvez o The Guardian, o jornal inglês The Guardian, que é um pouco mais de esquerda e tal. Lá eu prefiro mais, eu prefiro The Daily Telegraph, mas foda-se, bobagem. Mas são artigos curtos, são menores e tal. Você pode ler até no Kindle também. Que ali você vai começando com coisas menores. Depois você vai pegando coisas maiores, textos maiores, até chegar num livro, num texto de livro maior. Num texto de livro maior, que frase horrorosa. Mas enfim, você chegar em textos maiores, que você vai ver que você vai ter facilidade. Outra coisa boa de fazer para de ver legenda. Para de ver legenda. No máximo você pode fazer o seguinte, você está lá na Netflix, você pega o filme e bota a legenda em inglês. Porque aí vai te acostumar o ouvido. Vai acostumar o ouvido. Ou bota a legenda em italiano, ou bota a legenda em que for, até russo, se você entender o cirílico. Mas isso te ajuda. Aquela coisa de você bota o filme lá e bota aquela legenda em português, para começar você vai ver que tem um monte de erro. As pessoas traduzem muita palavra errada, né? No significado. E depois melhora muito o teu inglês e você vai ficar muito satisfeito quando você perceber que você vai começar a entender mais o filme. Porque você vê, em vez de ficar lendo aquelas legendas, você vai prestar mais atenção na imagem, seu Zé Mané. Entendeu? Então vamos falar um pouco do livro aqui, que na verdade esse livro foi um pretexto para eu fazer esse programa, em que eu faço questão de dizer que eu não sou pernóstico, não sou babaca, não sou snob, né? E que qualquer imbecil como eu pode ler em outras línguas e quem não faz não sabe o que está perdendo. Vamos voltar aqui ao 8 Days in May, 8 Days in May, que é 8 dias em maio, que trata justamente dos últimos dias da Segunda Guerra Mundial. E esse livro, ele me impressionou muito, inclusive eu já recomendei ele ao meu amigo Jorge Joaquim, da editora Intrínseca. Eu falei, olha, veja se alguém já comprou os direitos desse livro, porque vale a pena traduzir e publicar no Brasil. Porque o livro é muito bom, interessantíssimo, e ele conta justamente o que acontece nos 8 dias de maio, né, porque todo mundo sabe que o dia do armistício na Europa foi o dia 8 de maio de 1945, né, quando há o cessar-fogo final e definitivo. Na verdade, já tinha sido feito antes, no dia 7 ou 6, se não me engano, mas por exigência dos russos, que não estavam presentes nessa cerimônia, refizeram a cerimônia no dia 8 de maio, e o dia 8 de maio ficou para a história como o dia do cessar-fogo, do armistício, mas foi mais que o armistício, né? Foi a capitulação final do governo nazista alemão. E esse livro, ele conta muito do ponto de vista das pessoas, né, dos personagens envolvidos na Segunda Guerra Mundial, principalmente do lado da Alemanha.
dos generais, dos coronéis, né, Obersturmführer, aquela coisa, aqueles nomes lá que eu, enfim, mas aquelas gradações lá do exército alemão, das SS, enfim, mas o que estava acontecendo, né, desde lá, do topo lá do bunker do Hitler, até as tropas que estavam, seja na frente leste, seja na frente oeste, na frente combatendo a União Soviética, do lado de cá combatendo os aliados, e como é que foi também o comportamento do povo alemão, né, frente à capitulação. E esse livro, além de... Eu gosto muito de Segunda Guerra Mundial, você já deve ter observado, porque para mim talvez tenha sido o meu amigo Sérgio Besserman discorda, mas eu acho que foi realmente o fato mais importante do século XX foi a Segunda Guerra Mundial, por vários motivos, né? Pelo envolvimento total da humanidade numa guerra em todos os continentes, enfim, por vários motivos políticos, sociais, ideológicos, enfim. Não estou com saco de entrar por isso agora, vocês pensem aí. Mas também pela hecatombe que foi, e porque uma guerra que atingiu, sobretudo, o cidadão, o paisano, o não militar, o civil, as populações civis, os grandes bombardeios, né, que os aliados impuseram, né, ao povo alemão, e também os alemães começaram bombardeando populações civis na Inglaterra, é verdade, enfim, ataques a navios de passageiros também, por submarinos alemães. A população civil, pela primeira vez, passou a ser um objetivo final, até a explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Então, o envolvimento da população civil nos campos de concentração, né, no todo o Holocausto e tudo isso, no Shoah, foi realmente um conflito e uma hecatombe mundial, de proporções assim jamais vistas, gigantescas, com consequências que a gente vive até hoje. Então, como eu sou filho dessa geração, eu sou um baby boomer, né, que depois que acabou a guerra, os casais tiveram muitos filhos, né? Então eu sou dessa geração dos baby boomers. Meu pai e minha mãe são da geração. Meu pai, se tivesse nos Estados Unidos, provavelmente teria sido convocado, né? Mas aqui no Brasil é uma outra história. Depois eu vou falar, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, é um belíssimo assunto para se falar. Mas aqui nesse livro, ele trata da população alemã, e o que eu fiquei pensando, assim, que foi beneficiária do nazismo durante tantos anos, né? Praticamente de 1933 até 1945, quando acabou a guerra, enfim, na Alemanha a grande maioria apoiava o regime nazista. A partir do momento que o nazismo entrou em colapso, quer dizer que as tropas alemãs entraram em colapso, a Alemanha ia perdendo a guerra, as pessoas, por apavoramento, né, e por falta de firmeza, foram expulsando de si aquele nazismo, renegando aquele nazismo, e dizendo que não tinham conhecimento, por exemplo, das atrocidades que tinham sido feitas, né, pelo exército alemão e pelas tropas da SS também, né, principalmente das tropas da SS, Einsatzgruppen, né, principalmente na Europa do Leste. Então, aquela coisa, quando eu cheguei já estava assim, né? Aquela velha história. Sempre foi assim. O povo alemão, durante muitos anos, ele se beneficiou das, entre aspas, conquistas do nazismo, né? É aquela coisa dos regimes populistas e demagógicos, né, que dá um falso pleno emprego, que dá um falso poder de consumo, dá toda uma vida que é falsa, tanto que não se sustenta, que levou a Alemanha à guerra, que acabou levando a Alemanha ao colapso, né? E que começou tudo isso, a primeira coisa que foi ao colapso foi a democracia. O nazismo, ele só alcançou o poder na Alemanha por conta do colapso da democracia. O ataque à democracia que os nazistas e os fascistas fizeram, quer dizer, naquele período da história, muito semelhante com o que a gente está vivendo hoje, a democracia foi atacada em vários países, né,
na Polônia, na Alemanha e na Itália, foi vencedor, mas na Espanha, com o Franco, né, em próprio Portugal, com o Salazar, na Hungria, em vários e vários países, né, regimes autoritários, seja de esquerda, seja de direita, botaram as manguinhas para fora, e, sobretudo, os regimes fascistas, né? O nazifascismo, com todas as suas características, né? De perseguição aos judeus, aos homossexuais, aos ciganos, aos comunistas, enfim, a tudo que eles acham diferente, enfim, atrocidades, barbaridades, falta de liberdade, né? Autoritarismo, tortura, morte, violência, culto à morte. Essa coisa toda. Ao mesmo tempo, né, aquelas manifestações populares enormes, aquela idolocracia, né? O Hitler era um mito, o Mussolini era um mito, né? Pessoas quase semideuses, né? E que levaram os seus povos à derrocada. E esse livro, 8 Days in May, nos conta como os alemães viveram isso, como é que foi esse processo, né, em que esse governo nazista ele foi se esfarelando, se dissolvendo, como se fosse assim um monte de açúcar, né, na chuva. Como um próprio repórter fala, pô, mas ninguém foi nazista na Alemanha? Porque começa a entrevistar as pessoas e todas as pessoas renegam Hitler, renegam o fascismo, o nazismo e ninguém apoiou. Como é que esse cara ficou no poder se ninguém apoiava ele? Até alguns membros do governo nazistas renegaram o próprio nazismo e o Hitler, né? E mesmo assim não adiantou, muitos foram passados nas armas, né? Acabaram sendo enforcados ou fuzilados por crimes de guerra, não por serem nazistas, né? Mas por crimes de guerra que cometeram. É um livro muito, muito interessante, cheio de informação, cheio de histórias de vida, de relatos pessoais, de como a Alemanha, você imagina hoje a Alemanha, né, que é um exemplo de país, sempre foi país organizado e civilizado. A maior parte dos filósofos modernos, né, a maior parte dos grandes compositores eruditos, a literatura, Goethe, a Alemanha, né, um povo tão civilizado, foi capaz de tanta barbaridade e se viu completamente destruído e conseguiu se reconstruir. E hoje talvez seja uma das mais sólidas democracias do Ocidente, né? Está aí a dona Angela Merkel, que não me deixa mentir, né? Uma das sociedades mais avançadas do Ocidente. E isso é uma lição. Eu acho que estudar história é sempre aprender, e essa lição da Alemanha a gente tem que refletir muito, principalmente nós que vivemos no Brasil dos dias de hoje. Portanto, fica a dica, 8 Days in May, de Volker Ullrich, né? The Final Collapse of the Third Reich. Se você não vai seguir a minha dica de começar a ler em inglês, né, vai ter que esperar a tradução em português. Se sair, se o Jorge Joaquim se animar, ou qualquer outro editor se animar, sei lá, o Schwartz, lá da Companhia das Letras, eu achei um grande livro. E Segunda Guerra Mundial sempre vende, pessoal. É um assunto que em livraria sempre interessa as pessoas. Então, se gostaram, não se esqueçam de dar o seu like, compartilhar com os amigos lá, o canal do Marcelo Madureira Pensata é muito bom. E ele também nas redes sociais é ótimo, no Quai, lá no Twitter, no TikTok e no Cacete A4. E até o próximo Pensata. Um beijo, um queijo e tchau.